Bom, bom dia, professor Carlos. Eu sou o Bernardo. O meu grupo é formado por mim e pelo Hugo. Nós vamos falar sobre os processos de combustão em motores de combustão interna, mas por centelha, né? Especificamente por centelha. Bom, o processo de combustão, ele não é um processo instantâneo, ele é um processo com tempo finito, ele não vai acontecer do nada, né? Ele demora um certo instante de tempo para acontecer, diferentemente da análise que a gente tem de um processo ideal, né? Ele vai ser um processo que não vai ser instantâneo, vão ter mais etapas que vão englobar, e a gente vai apresentar essas etapas e, basicamente, esse processo ele vai ser dividido em algumas fases, como a formação, o desenvolvimento da chama, a sua propagação e, consequentemente, a sua extinção. Essa combustão ela tem que iniciar a partir de um ponto em que seja fornecida a máxima potência ou um torque máximo, e isso a gente vai analisar a partir da ignição, pelo avanço dela, né? Bom, uma vez que o processo é iniciado, a chama, como eu disse anteriormente, ela vai se propagar, né, por condução, difusão, radiação e através da convecção de calor, né, que vai promover o aquecimento da porção da mistura não queimada. Sendo assim, a condução e a difusão de calor da mistura queimada até a mistura fresca vão exercer um papel importantíssimo nesse processo de combustão. Bom, falando agora sobre o avanço da ignição, né? O avanço da ignição ele é uma técnica que vai ser utilizada para o bom funcionamento dos motores, para se retirar uma melhor eficiência ali dos motores, né? E como eu disse na introdução, não é um processo instantâneo, né? Então, por isso, a centelha gerada nesse processo, ela tem que ser formada antes do pistão atingir o ponto morto superior. Aqui temos na imagem aqui, se for possível observar, a segunda imagenzinha, a ignição ela vai ser realizada antes, né, antes do pistão atingir o ponto morto superior. Fica bem claro aí com essa imagem isso acontecendo. E bom, esse avanço da ignição ele depende diretamente com a rotação do motor, né? Se a rotação aumentar, a faísca ela deve ser mais avançada e vice-versa, né? Se diminuir a rotação, então vai acontecer o contrário. Bom, e como que se determina esse ponto? Basicamente, é um processo puramente experimental, né? As montadoras elas têm que analisar o que o motor quer entregar, a potência que o motor quer entregar, e a partir disso, a partir de vários estudos, é necessário, é possível, né, no caso, determinar esse ponto do avanço da ignição. Como eu disse, não tem como ser instantâneo, então a empresa, a montadora, ela vai estudar toda a situação, qual que é o objetivo do automóvel ou de algum outro veículo, para então assim determinar qual é o ponto ideal da ignição. Bom, o avanço o início da combustão, ele vai ser avançado progressivamente, né, antes do ponto morto superior. Então, a transferência do trabalho do curso da compressão, que é do pistão até os gases do cilindro, né, vai aumentar. E, e a taxa de propagação da chama, ela vai implicar diretamente nesse processo, assim como o comprimento da trajetória da chama através da câmara, né, de combustão. E aqui a gente disponibilizou esse gráfico aqui, que dá para visualizar melhor, né, a faísca ideal, né, o ponto ideal dessa do avanço da ignição. Bom, agora falando sobre alguns problemas causados, né,
devido ao ponto da ignição. Bom, esse caso do atraso da ignição, que pode ser um problema, é um caso oposto, né, ao citado anteriormente. Nesse caso, a centelha da ignição ela vai ser retardada, né? Ela vai ser atrasada. Então, quando a ignição ela vai ser iniciada de maneira atrasada, a combustão continua durante uma boa parte da expansão, mas vai se afastar do requerido, a combustão a volume constante no ponto morto superior. Se o atraso for muito grande, pode haver até uma interrupção da combustão. E se for adiantado demais, o trabalho de compressão pode se tornar tão alto que vai ocorrer uma significativa perda da potência e vai poder acontecer uma possível detonação, que é o que a gente não quer, né, no processo de combustão. E bom, como está disposto aí nesse slide, a transferência de trabalho através de um retardamento da ignição vai ser reduzida, né? Como é possível visualizar nesses gráficos, tem aí a ignição normal e a ignição atrasada, e é possível visualizar que vai ter uma perda, vai ter um trabalho perdido, né, através disso. Então, isso acaba que é apresentado como um problema, né, durante o processo de combustão. Pode acontecer devido a algum defeito, mas não é desejado, né? Assim como um avanço excessivo na ignição, que é um pouco mais difícil de visualizar, mas também esse avanço, como eu disse, vai ser um problema, porque o trabalho vai ser tão alto que também pode gerar perdas. Agora o Hugo vai detalhar um pouco melhor sobre o desenvolvimento da chama. Olá, professor Carlos. Então, como o Bernardo falou, né, todo o processo de combustão, ele não é um processo instantâneo, né? Eles são divididos em partes, e nesse caso são divididos em três, né, que é o desenvolvimento da chama, a parte de propagação da chama e a extinção da chama. Para começar a explicação desses processos, vamos iniciar agora sobre o desenvolvimento da chama, né, que pode ser melhor visualizado através desse gráfico. O desenvolvimento da chama ele está nesse período A e B, né, nessa região. E ele é o início da combustão da mistura, né? E ele é determinado pelo momento onde se torna possível identificar o início do aumento de pressão, o que não acontece instantaneamente, né, como dito. O retardo dessa ignição ele deve-se ao tempo necessário para que as reações de oxidação do combustível aconteçam quando este está submetido a altas temperaturas. Então, depois de um determinado tempo, né, as velocidades dessa reação aumentam de tal forma que é possível identificar todo o processo de combustão. A segunda parte, né, desse processo é a propagação da chama, que no gráfico a gente pode identificar aqui no ponto, na região entre B e C ali, né? O início desse estágio, né, de propagação da chama, ele coincide com o momento onde é possível identificar o início do aumento da pressão. Como podemos ver ali no gráfico, é realmente um momento onde a barrinha ali começa a subir mais bruscamente. Nesse estágio, a velocidade de propagação da chamada frente de chama é bastante rápida e acaba que ela se torna praticamente constante. Então, a turbulência induzida no cilindro, né, no cilindro ali do motor, faz com que a velocidade de propagação da chama acaba que ela é 10 vezes maior do que a velocidade da chama laminar através de uma mistura estática. Nesse processo também de propagação da chama, a gente pode identificar ali que no finalzinho, né, do ponto C ali, onde a gente encontra a maior pressão de todo o sistema, né, de combustão ali da mistura ar combustível. Passar, por favor. Então, por último, né,
a gente tem a extinção da chama, que é a última etapa da combustão, e ela está ali na região, basicamente ali na região C e D, que mostra no gráfico, né? E essa etapa, ela tem seu início no instante, né, em que a pressão atinge o seu valor máximo, né? Como eu disse ali no ponto C ali, é onde tem a maior pressão, e a partir dali que começa um decaimento, né? Que é essa extinção da chama. Então, ela é caracterizada por uma contínua redução da pressão, como é possível bem identificar no gráfico. Devido à proximidade das paredes da câmara de combustão, a mistura que ainda não foi queimada o faz a uma taxa muito reduzida, né? Então, perto das paredes, a turbulência e os movimentos da mistura de gás são reduzidos, e há uma camada limite que acaba ficando estagnada. Agora, uma curiosidade, né, que através de todos esses conceitos, né, a gente pode aplicar tanto, não digo no dia a dia, mas pelo entendimento melhor, né, das análises gráficas e todo o processo de combustão. Aí tem uma pergunta: por que não colocar o ponto máximo de pressão quando o ângulo do virabrequim for 0 graus, de acordo com os gráficos mostrados? Basicamente, né, isso não se torna possível porque ele iria exercer a maior pressão do sistema no virabrequim sem nenhum grau, sem nenhuma angulação, né, melhor dizendo. Ou seja, no ponto C, que terá a maior pressão de todo o sistema de combustão, ele exerceria uma força muito forte no virabrequim sem nenhuma angulação. Dessa maneira, né, ele pode, essa configuração, né, pode danificar a estrutura e também pode perder potência, não aproveitando ao máximo o trabalho gerado por essa pressão no ponto C, que é o maior de todas, né? Então acaba que a gente desperdiçaria a combustão ali maior devido a uma configuração errada, uma configuração não planejada, né? Então, professor, é isso. Espero que tenha ficado claro todos os conceitos de combustão, tanto pelo todos os processos, a ignição também, né? Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos.